Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto vai ser sobre ETFs americanos de renda fixa que pagam dividendos em dólar mensalmente. Então um assunto bem interessante, uma vez que os brasileiros estão buscando aí dolarizar o seu patrimônio, estão buscando alternativas de investimento nos Estados Unidos. A renda fixa pode ser um bom começo para você que está tomando coragem, querendo colocar um pezinho lá nos Estados Unidos. Bom, e para início de conversa, por que ultimamente a gente tem ouvido falar tanto em dolarizar o patrimônio, em ter investimentos lá fora? As próprias corretoras têm facilitado esses investimentos, diversas contas globais têm aparecido aí no mercado, os bancos também têm oferecido esse tipo de conta para os seus clientes. Isso é porque atualmente a taxa de juros americana ela está num patamar bem elevado. Eu trouxe um gráfico bem interessante aqui para vocês olharem, que é o seguinte: aqui a gente consegue ver como a taxa de juros americana se comportou aí nos últimos anos. Então aqui a gente consegue ver de um período de 2001 até 2023. Então lá na época de 2001 até 2008 a gente vê que teve algumas oportunidades de taxa de juros um pouco mais alta ali em 5,50, 5,25, mas a gente consegue ver que a partir de 2008 a taxa de juros americana ela teve aqui um dos seus índices mais baixos, ali em 0,25 até 0,75. Então a gente consegue ver que a taxa de juros americana ela nunca foi uma taxa muito alta. Ela tem sim algumas oscilações em determinados momentos da economia, mas é bem diferente da taxa de juros aqui do Brasil. E se a gente pegar nesse ano de 2024, a taxa de juros americana ela está entre 5,25 e 5,50 ao ano. E essa é a maior taxa de juros em 22 anos. Então, por esse motivo, a gente tem escutado bastante falar aí que seria uma boa opção investir na renda fixa americana. E agora que eu já expliquei para vocês esse panorama da taxa de juros americana ao longo dos anos, é importante a gente olhar como que a taxa de juros aqui no Brasil ela tem se comportado nos últimos anos. E quando a gente pega aí um histórico da taxa de juros no Brasil, a gente consegue ver que quase em todos os anos a taxa de juros aqui do país ela se mantém em 2 dígitos. Então é uma taxa de juros muito mais elevada do que se a gente compara com os Estados Unidos. E é por esse motivo que a renda fixa no Brasil é muito forte. E não é à toa que o Brasil ele é conhecido como o país da renda fixa, uma vez que esses investimentos mais conservadores conseguem trazer uma rentabilidade muito positiva, já que a nossa taxa de juros está sempre nos patamares mais altos. Olhando um panorama aqui dos últimos anos no Brasil, a gente consegue ver as oscilações da nossa taxa de juros, né? Aqui em 2023 a gente estava na casa dos 12,75 e hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa de juros está em 11,25. A gente está numa tendência de queda, onde o Banco Central ele vem reduzindo essa taxa de juros, mas mesmo assim continuamos com uma taxa aí muito mais alta do que nos Estados Unidos. Bom, mas se o Brasil é um dos melhores países para se investir na renda fixa, o que vem fazendo com que os investidores queiram investir na renda fixa americana? É justamente essa taxa de juros mais elevada da história. Então quando a gente pega, não é só uma questão da taxa de juros nos Estados Unidos estar alta, a gente está falando também de um investimento em dólar, uma vez que a gente sabe que o dólar ele tende a se valorizar frente ao real. Então quando a gente pega um histórico da nossa moeda frente ao dólar, a gente consegue ver que ano após ano o dólar vem se valorizando. Então é uma alternativa da gente ter um investimento um pouco mais seguro, com uma volatilidade muito baixa, numa moeda estrangeira e aproveitando uma oportunidade do mercado nessa taxa de juros um pouco mais elevada. E para que a gente consiga de forma simples e fácil investir na renda fixa americana, existem os ETFs, que eles facilitam muito esse começo nos investimentos nos Estados Unidos. E é por isso que nesse vídeo eu separei 3 ETFs de renda fixa que eu quero explicar um pouquinho a característica de cada um deles para que vocês consigam entender e vejam se faz sentido ou não aí ter no portfólio de investimento de vocês. E como eu falei anteriormente para vocês, aqui no Brasil as pessoas se acostumaram muito com a renda fixa, por ser um investimento ali um pouco menos arrojado, mais conservador, que não gera tanto medo nos investidores. E quando a gente fala de colocar o dinheiro nos Estados Unidos, isso acaba gerando um pouco de frio na barriga para aqueles investidores mais iniciantes que não entendem muito bem como funciona o mercado. Se bem que eu discordo bastante disso, uma vez que aqui no Brasil nós já temos bastantes investidores na renda variável e as pessoas acabam ficando com medo de investir na renda variável lá fora. E algo até engraçado de falar, eu não entendo muito bem o que acontece
na cabeça do brasileiro, uma vez que aqui no Brasil a gente já está amadurecendo bastante na questão da renda variável, do investimento nas empresas, nas ações, na bolsa de valores, e quando a gente fala em investir lá fora, gera muito medo nas pessoas, muitos investidores ficam com frio na barriga, e não dá para entender porque é assim. O mercado americano, ele já é um mercado muito mais consolidado, muito mais maduro, o mundo inteiro está de olho na bolsa americana, então isso acaba fazendo com que as ações das empresas estejam melhor precificadas. A gente tem uma quantidade muito maior de empresas, e quando a gente pega as maiores empresas do mundo que são listadas na bolsa, elas são listadas na bolsa americana. Então é um mercado muito mais eficiente que o nosso. Então se os investidores já investem na renda variável aqui no Brasil, que é um mercado muito mais recente, que a gente está começando a evoluir agora, por que não investir lá fora, já que já é um mercado muito mais consolidado? Então essa reflexão que eu trago aqui para vocês no vídeo de hoje. E para que você comece a não ter medo desses tipos de investimento lá fora, que hoje são muito simples, eu quero começar explicando sobre a renda fixa americana, que pode ser uma boa forma de você começar a colocar o pezinho nos investimentos nos Estados Unidos, para você ir tomando coragem e depois começar a se expor um pouco mais para a renda variável. E lá fora você vai encontrar diversas empresas como Facebook, Microsoft, Amazon, Nvidia, entre outras gigantes do mercado. E o primeiro ETF que eu trouxe aqui para vocês de renda fixa é o TFLO. Se você nunca investiu em ETF, TFLO é um código que você precisa digitar para encontrar as informações sobre esse ETF. Então vou fazer até aqui na prática para vocês verem como é fácil. Basta vocês escreverem aqui no Google TFLO, que quando você der um Enter já vai aparecer aqui o ETF. E eu vou explicar um pouquinho da característica desse ETF para vocês. Esse ETF ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele é como se fosse o nosso Tesouro Selic aqui no Brasil. Uma vez você investindo nesse ETF, você está investindo nos títulos do governo americano. Então isso acaba trazendo bastante segurança, uma oscilação muito pequena. Eu vou até mostrar aqui no gráfico para vocês verem no detalhe. Então pode ser uma excelente maneira aí de você começar na renda fixa. E esse ETF ele começou a ficar bem atrativo justamente porque a taxa de juros está alta. Então ele é um ETF que quanto maior a taxa de juros americana, maior ele vai ter os seus rendimentos. Quanto mais essa taxa cai, menor vai ser o seu rendimento, a sua rentabilidade. Então, o bom desse tipo de ETF é você estar investindo nele quando a economia está favorecendo você. Então, quando a taxa de juros está aumentando, quando ela está num patamar elevado, acaba sendo um bom investimento. Eu estou com a página aqui do Yahoo Finance aberto e aqui eu abri o ETF TFLO para mostrar para vocês. Aqui vocês conseguem ver que a máxima dele, a gente pega aqui um período de 2014 até agora, a gente vê que o gráfico ele está andando em linha reta, então ele tem uma oscilação muito pequena, ó. Como vocês podem acompanhar, ele oscila apenas alguns centavos. Então é um investimento que, se a gente for olhar, bem conservador, ele não tem grandes oscilações. A gente pode até pegar em períodos menores, ó, 5 anos, a gente vê aqui que até parece ser muita coisa aqui, esse aumento no gráfico, mas aqui ele saltou de 5,27 para 5,59. Então a gente consegue ver que ele tem uma estabilidade aqui muito interessante. E hoje esse ETF ele custa 50,56 dólares e você não precisa ter essa quantia toda para começar a investir nele. Dependendo aí da plataforma que você investe, você consegue comprar frações desse ETF. Então digamos que você tenha R$50, converta isso em dólar aí na sua corretora, você já consegue ir lá e se expor ao ETF TFLO. Você não precisa ter toda essa quantia de 50 dólares. E se a gente olhar aqui, ele tem entregado um dividend yield de 4,96. É um dividendo muito menor do que se a gente for comparar com os fundos imobiliários aqui no Brasil, mas a gente está falando aqui de dividendos em dólar, então é uma moeda muito mais forte do que o real e é um tipo de investimento muito mais seguro também. Caso vocês queiram ter acesso a algumas informações de uma maneira mais fácil, no Investidor 10 a gente também consegue vir aqui embaixo e ver quando que ele pagou os seus dividendos. Então a gente vê, ó, mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a gente consegue ver a frequência no pagamento de dividendos do TFLO. Então ele pagou aqui, ó, na casa do 0,21, 0,24. Então a gente vê que ele paga dividendos mensalmente. E indo aqui para o nosso próximo ETF, eu separei para vocês o ETF BIL, BIL. E esse é um ETF que ele também é de renda fixa, só que ele já é mais parecido com os títulos do Tesouro pré-fixado que a gente tem aqui no Brasil. Porém com uma característica um pouquinho diferente, que são os pré-fixados de curto prazo. Então esse é um ETF que ele vai focar naqueles títulos
com vencimento ali para 3 meses. Então, dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira de investimentos, ele vai pegar aqueles títulos pré-fixados de 1 a 3 meses e vai fazer os investimentos nesses títulos. E é por esse motivo que é um título pré-fixado que não sofre muito com oscilação, uma vez que o período de investimento dele é bem curto e ele sempre vai renovando ali os investimentos dentro do seu portfólio. E esses ETFs, eles acabam funcionando como um caixa em dólar bem eficiente na carteira, uma vez que digamos que você queira ter dólar ali para aproveitar as oportunidades do mercado, e enquanto você não decidiu em qual ativo você vai aportar, você pode ir comprando esses títulos, e o seu dinheiro ele vai estar rentabilizando em dólar, você vai estar recebendo dividendos, e quando surgir oportunidades melhores, você pode estar vendendo esses títulos e comprando aí outros ativos. Então eles têm essa função de funcionar como um caixa em dólar, que eu acho que é bem eficiente. Além de, como eu falei para vocês, também você ganha com a valorização do dólar. Então o dólar subindo, você também vai acabar ganhando aí com essa diferença no câmbio. E mostrando para vocês aqui o gráfico do BIL, a gente consegue ver que hoje uma cota custa 91,53 dólares. A oscilação dele também é mínima, como é um ETF de renda fixa, então a gente consegue ver que a oscilação é realmente bem pequena, mesmo quando a gente pega aqui em menores períodos. Nesse gráfico é interessante vocês verem, quando a gente pega num período de um ano, a gente consegue ver esses altos e baixos. Isso nada mais é do que quando o fundo ele se recupera, ele paga o dividendo, a cota dele acaba despencando, depois ele ganha valorização de novo, paga dividendo. Então esses ciclos eles vão se repetindo aqui sempre que o ETF vem a pagar dividendos. Mas a gente consegue ver que ele não tem muita oscilação. E ele pagou aqui um dividend yield de 4,98%. Se a gente olhar lá no site do Investidor 10, a gente consegue ver também quais são as datas que esse ETF vem pagando os dividendos. E eu trouxe também um terceiro ETF aqui para vocês, que é o SHV. Ele também é um ETF que investe em títulos do Tesouro pré-fixado, porém o ETF anterior que eu mostrei para vocês investe em títulos ali entre 1 e 3 meses. Esse ETF ele investe no curto prazo também, mas ali abaixo de um ano. Então ele investe em alguns títulos que tem uma data um pouco acima dos 3 meses, mas também não títulos que tem uma data muito longa. Então a funcionalidade dele vai ser bem parecida com o ETF BIL. Ele vai investir nesses títulos de curto prazo, não vai acabar sofrendo muito ali com a marcação a mercado e também consegue trazer uma rentabilidade bem legal. Como vocês podem ver no gráfico, uma cota custa 110 dólares,21. A questão da oscilação, a gente vê aqui que é a mesma coisa, ele funciona da mesma maneira. A gente consegue ver que ele distribuiu aqui um yield de 4,81% e olhando lá no Investidor 10, a gente consegue também ter acesso aqui a todas as datas que esse ETF veio aí fazendo seus pagamentos. E pessoal, quando eu falo que dentro desses ETFs eles investem em títulos de curto prazo, não quer dizer que você vai colocar o seu dinheiro lá e você vai ter que resgatar esse dinheiro em 3 meses ou menos que isso. Isso significa que dentro do portfólio desse ETF, os investimentos ali são de curto prazo. Mas sempre que esses títulos eles venham a vencer, o fundo ele vai estar comprando novos títulos de curta validade também e com isso ele vai estar sempre renovando o seu portfólio. Mas você pode ficar despreocupado, comprar esses títulos e manter na sua carteira que não vai ter problema nenhum. Bom, e uma vez que eu já mostrei para vocês todas as características desses ETFs, quanto que eles pagam aí em dividendos, a recorrência dos dividendos, as características, onde vocês vão encontrar esses ETFs para estar fazendo investimento. E eu vou indicar aqui 3 plataformas que eu verifiquei aqui pelo aplicativo no meu celular e eu vi que esses 3 títulos estão lá. Primeiro é o Banco Inter, que é onde eu faço os meus investimentos em dólar e compartilho com vocês aqui no canal, na minha carteira pública. Segundo lugar, na Avenue também, que eu tenho conta, é uma baita corretora, ela acaba tendo um preço um pouquinho mais alto, porque existe algumas corretagens ali, a depender de quantas negociações vocês fazem, mas lá vocês também vão encontrar. E a terceira plataforma que eu vi que tem esses 3 títulos também é a plataforma da Nomad, que funciona super bem, é um aplicativo muito bom, mas que tem ali um limite mínimo ali de conversão de real para dólar, que acaba ficando um pouquinho mais alto, e isso acaba atrapalhando os pequenos investidores, mas nesses 3 aplicativos vocês vão conseguir encontrar esses 3 ETFs de renda fixa. E eu tenho até novidade para contar aqui para vocês. Preparando esse vídeo, eu acessei aqui o aplicativo do Banco Inter e eu vi que tem 2 novidades no aplicativo. Como vocês podem ver aí na tela,
tem aqui uma nova função que está surgindo na parte de investimentos em dólar, que é o Meu Porquinho, e está aqui em breve, então acredito que em breve eles vão estar liberando essa função, mas tem uma função que ela já está ativa aqui, que é o Time Deposit. E se a gente olhar, nada mais é do que renda fixa em dólar. Então já tem disponível aqui alguns títulos de renda fixa, onde como que isso vai funcionar. Basicamente, para não me prolongar muito nesse vídeo aqui, são títulos que você vai estar comprando ali através do Banco Inter, vai estar investindo na renda fixa. Esse dinheiro ele vai ficar travado aqui na plataforma do Banco Inter durante um período. Como vocês podem ver, ó, tem período de 30 dias, 90 dias, 180 dias, e o Banco Inter vai te remunerar. Então é como se fosse realmente a renda fixa. Então você vai estar deixando o seu dinheiro ali travado e o Banco Inter vai estar te remunerando em dólar. Então tá vindo essa novidade, e se vocês gostaram dessa atualização, comenta aí, porque eu vou trazer um vídeo mais completo explicando com maiores detalhes, mas como isso tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, eu já quis trazer aqui em primeira mão. Então se você tem um aplicativo aí do Banco Inter, já baixa aí, já vai dando uma verificada nessas novas funções aí, que eu acho que tá bem legal. E pessoal, por hoje é isso, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque eu percebi que tem muita gente assistindo os vídeos, dando like e esquecendo de se inscrever, então garante aí a inscrição para você ficar por dentro de todos os vídeos, e também aproveita para entrar no nosso grupo do Telegram, que é gratuito, a nossa comunidade, para vocês compartilharem informações entre vocês. Eu vou estar sempre lá de olho também, palpitando sempre que eu puder e dando dica para vocês, e é de graça, não custa nada, participa lá que com certeza informação é o que não vai faltar naquele grupo. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!